Amém. Glória a Deus. Glória ao nosso Deus, né? Como é bom ver os batismos, as pessoas sendo transformadas. É o que chega no nosso coração, o sentimento de que valeu a pena, né? Tudo que nós estamos fazendo, a gente sabe, né? Que uma alma vale mais do que o mundo todo, né? Uma alma que você ganha, que você batiza, que você restaura. E se a gente tivesse enviado vocês para o Portimão, muita gente aqui não estava salva, né? Não estava com o nome no livro da vida. Então o Senhor é que sabe o tempo certo das coisas, o Senhor é que sabe quem enviar, para onde enviar, e cabe a nós apenas obedecer a visão que o Senhor Jesus nos dá, porque Ele é o cabeça e nós somos a igreja, amém? O corpo de Cristo. Bom, eu quero trazer uma palavra para os irmãos, uma palavra desafiadora, né? Que mexeu muito com o meu coração há um tempo atrás, quando eu trouxe para a igreja. Você já pensou numa banana? Fruta diferente, né? Fruta perfeita, né? Uma casca que preserva o fruto sem nenhuma das nossas tecnologias, né? Já pensou numa bananeira? Tem as suas raízes, busca os aminoácidos corretos do solo para fazer uma banana crescer. E que sabor, né? Perfeita. Você pega, descasca e come. Pronto. Não se suja tudo, não precisa de faca, nem agarra nada no dente. É muito perfeito, não é? Já pensou no sol nascendo? Você já viu o primeiro raio de sol no horizonte? Aquela explosão atômica, 70 anos-luz de distância daqui, chegando em você na temperatura correta, sem te queimar. E o ar? Você já ficou sem ar? É horrível ficar sem ar, né? É horrível ficar abafado. Você consegue dormir com a cabeça toda tapada? Alguém aqui dorme assim? Se você dorme assim, eu vou orar pela tua vida, porque é muito complicado, né? Sabe qual é o nosso problema? É que nós perdemos, às vezes, a habilidade de ver o sobrenatural nas coisas extraordinárias que o nosso Deus preparou para mim e para você. Ao acordar, você tem que dizer assim: milagre, acordei. Milagre. E a gente fica distraído, não percebemos o quanto Deus faz para nós todos os dias. E sabe qual é o grande problema? A gente traz essa distração para dentro das igrejas. É 880, né? Ou é milagre ou é normal. Trazemos para dentro da igreja. E esses paradigmas que trouxeram para dentro da nossa cabeça acabam estragando o nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, o paradigma de um dia, que é o dia da adoração. Ora, nós precisamos voltar ao início de tudo para perceber as intenções de Deus. A Bíblia fala que quando Deus criou o homem e a mulher, ele vinha ao cair da tarde todo dia para conversar e se relacionar com a sua criação. O culto, a presença, a delícia da comunhão era diária. Não havia um dia de adorar. Não havia um dia para encontrar com Deus. Não havia também um local, podia ser em qualquer lugar. Mas isso foi acontecendo e a gente começou a primeiro assim a achar que um monte de eventos na nossa vida são normais. E isso rouba de nós gratidão, devoção, rouba de nós constante adoração, oração constante, agradecimento, em tudo dar graça. Como é que eu vou dar graça se eu acho que trabalhar é uma desgraça? Né? Se eu acho que comer é normal, se eu acho que ir no banheiro meu intestino funcionar perfeitamente não é um milagre. Como se acordar não fosse um sobrenatural presente, uma graça extraordinária de Deus. Como se você poder falar, enxergar, ver cores, né? Ver as coisas que Deus criou, não fosse um dom milagroso de Deus para nós. E eu acho tudo normal. E quando eu acho tudo normal, eu me torno o quê? Um ingrato, um frio, um insensível. Uma relação com Deus que diz: se o Senhor não fizer o sobrenatural, eu não me apaixono. Se o Senhor não fizer o sobrenatural, eu não canto. Eu não adoro, eu não agradeço. Eu aplaudo só o milagre.
Eu só trago aqui na frente o testemunho, o milagre, minha perna era assim, agora está assim. Mas e sua perna que está ótima? Desde que você nasceu. Nós não agradecemos. E a nossa relação com Deus chega a um ponto que falamos coisas absurdas, como domingo é o dia do Senhor. A igreja é o local de adorar. A igreja é o local onde eu sirvo a Deus. A igreja normal, como a gente concebe hoje, reforça nas mentes uma injustiça para com Deus. Porque uma igreja baseada em programas, uma igreja que exalta o domingo, uma igreja que diz, vem aqui, porque hoje o abençoadão vai te abençoar, venha porque aqui está a presença, aqui é o lugar onde Deus está. Quantas placas tem por aí dizendo, aqui é o lugar da bênção, aqui é o lugar onde Deus está. A maioria das vezes brigando para tentar provar qual é o lugar. Aqui tem o reino de Deus, quer dizer, lá não tem. Aqui é o lugar onde Deus se manifesta, mas no meu vizinho não vá lá. Então por trás dessa concorrência ingênua de mercado tem um pensamento horrível. E uma igreja normal, como qualquer outra, fica, olha irmão, domingo aí, hein? Domingo é dia do Senhor, bem-vindos à casa do Senhor, irmão. Todo dia você fala isso. Eu vou lá na igreja Atitude, como se aqui fosse a igreja Atitude. Irmão, o sistema normal de religiosidade, de espiritualidade, reforça uma coisa injusta para com o nosso Deus. Tão pequena na compreensão do que Deus é e do que Deus tem para nós. Que o movimento igreja em célula, igreja em pequenos grupos, não é apenas, por favor, uma estratégia de crescimento, com uma rota de treinamento, com uma mera transformação de membro em líder. A igreja em célula pretende e contribui muito mais para o fato de resgatar o maior propósito de Deus para a vida de uma pessoa. Muita gente, quando entra num grupo de vida, não faz ideia de que agora ele não está mudando de modelo de igreja, mas ele está mudando a maneira profunda que eu posso e devo enxergar a Deus. Então uma igreja em grupos de vida como a nossa não quer apenas gerar uma igreja grande. Não quer apenas gerar uma igreja fortemente conectada com Deus 7 dias por semana e percebendo alguma coisa. Ela quer que você consiga enxergar Deus em todas as coisas. A presença de Deus em todas as coisas. O poder de Deus. Por quê? Porque nós trabalhamos para destruir esses paradigmas fortíssimos que estão dentro de nós. E já viu como tem pessoas que resistem até de forma agressiva a esse movimento? Qual o problema da gente ganhar alma para Jesus? Qual o problema da gente discipular e fazer grupo nas casas? Não é isso, é porque por trás disso tem um espírito maligno, chamado espírito de religiosidade, de tradição, que pretende desconectar Deus a todo custo e colocar não Deus como o primeiro, mas Deus no cantinho da nossa vida. Esse é o espírito religioso. O diabo não se importa de você ter Deus. O diabo não se importa do mundo, de um mundo de gente se converter. Ele nem se importava que Jesus continuasse fazendo o ministério dele, desde que ele prostrado o adorasse. O diabo não se importa de Deus estar por aí, desde que ele não seja o primeiro. Desde que Deus não esteja no controle. E o diabo usa a própria igreja para exaltar seus sistemas, para exaltar a si mesmo. Não é à toa que Jesus faz uma das declarações mais fortes do seu ministério, quando ele diz, é impossível servir a Deus e as riquezas. E é o sistema que está aí, que está por aí, que todo mundo quer. É a felicidade através do possuir. Basta ter a casa certa, morar na freguesia certa, ter o cartão de crédito certo, ser amigo das pessoas certas e você é felicíssimo. Isso é absolutamente inverdade. Mas todo mundo corre atrás disso. Quando tiver isso, quando tiver aquilo. E o sonho de todos nós não é a experiência com Deus. Se relacionar com Deus ou com as pessoas é ganhar na loteria. A gente pensa nisso. O que eu faria com tanto dinheiro? E Jesus disse, é impossível, não é difícil não. É impossível você estar com Deus e estar com essa mentalidade. E a separação entre o secular e o sagrado tem acabado com o poder nas igrejas. Irmão, nós pensamos que o que falta é poder, que o que falta é o espírito, que o que falta é unção, que o que falta é marketing, que falta um canal de televisão para as igrejas serem mais influentes no país. Não falta não.
falta Deus sendo o primeiro na vida de cada um de nós. Quando Deus for o primeiro, nós cumpriremos os propósitos de Deus. Então o que nós queremos detonar, destruir, transformar em pó aqui, são mentiras que nós acreditamos que são preciosas para nós, que estão bloqueando aquilo que a igreja tem que ser. Destruir, desmistificar essa coisa de um dia só para adorar o Senhor. Você não tem ideia de como dizer que domingo é o dia do Senhor, lá no fundo vai corroendo a vitalidade e a influência da igreja. Porque se domingo é o dia do Senhor, e nós somos extremamente dualistas, né? Porque um é outro, é 880, é branco ou preto, é verdade ou mentira. Então se domingo é o dia do Senhor, adivinha, os outros dias não são. Se domingo é o dia do Senhor, os outros dias não são. Se os outros dias não são, eles são de quem? Eles são de outro Senhor, são meus. São meus. E eu faço o que eu quiser com os outros dias. Eu gasto meu tempo como quiser. Eu esqueço que o Senhor pede para a gente entregar as primícias de tudo que eu tenho. As primeiras horas do dia. A prioridade do meu tempo é o Senhor. Seja segunda, terça, quarta. Mas o domingo é do Senhor, os outros dias não são. E adivinha nós, na segunda-feira, lá no Brasil tem 50 milhões de brasileiros que se dizem crentes. Na segunda-feira, nós teremos 50 milhões de brasileiros que estão nas escolas, no mercado, nas empresas, na mídia. E eles estarão lá, não agindo como missionário em tempo integral, como que está buscando estratégia para fazer o reino. Ele é um cidadão absolutamente comum e idêntico ao que está ao seu lado. A única diferença é que ele vai na igreja domingo. E a única coisa que ele pretende é ser bem sucedido no que ele faz. Chegar em casa em segurança, comer uma comidinha gostosa, ver uma novela, uma série, dormir, depois trabalhar de novo. E ele não está numa expectativa de edificar o reino, porque é segunda-feira. Segunda-feira não é dia de edificar o reino. Talvez se for uma sexta-feira, ele até se permita, porque sexta-feira, né, é dia de cervejinha, da baladinha, né? A domingo não, domingo a roupa é diferente. Quando a minha roupa é uma para ir para a igreja, outra para trabalhar ou para ir para a escola, eu estou vivendo esse dualismo. Porque uma roupa é adequada para cá e outra é para lá? Por quê? Porque eu sou duas pessoas. E se esse lugar é sagrado, então eu venho no domingo, eu sirvo ao Senhor, eu atendo as crianças, eu fico na recepção, eu vou fazer a obra para o Senhor num prédio, na igreja. Eu vou fazer isso lá, eu não vou fazer isso lá fora o dia inteiro como representante da igreja. E essa dualidade, como eu não consigo ver o natural como extraordinário ou sobrenatural, isso destrói a gente. Então o que a igreja em grupos de vida quer fazer? Ela quer resgatar uma das principais preocupações de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 4, verso 34. João capítulo 4, verso 34. Uma igreja com 1 ano de idade precisa entender esses princípios, porque o segundo ano que está chegando não vai ser mais fácil que o primeiro. Vai ser um ano de quebrar pedra, vai ser um ano de trabalho duro. Nós precisamos entender esses princípios. João 4, verso 34. Jesus disse assim, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Sabe, meus irmãos, isso aqui que Jesus falou, eu percebi que o sistema igreja não aceita isso. Todos trabalhando e frutificando nas casas. Existe um espírito dentro das igrejas que resiste a essa visão. Não, eu sirvo a Deus e busco a Deus no domingo. Nos dias de semana eu vou cuidar da minha vida. Isso tem impedido a igreja de viver plenamente os propósitos de Deus para as nossas vidas. Domingo é o dia, segunda é normal.
Domingo, na reunião de ministério, é sobrenatural. Ir trabalhar no dia seguinte é natural. Encontrar com todo mundo no meu prédio, no meu condomínio, é normal. E eu venho aqui, acendo a minha luz e apago na segunda-feira. E só vou acender minha luz no local que já é iluminado, que é aqui. E o diabo conseguiu isso. Nós somos luz na luz, sal no saleiro. Dançamos. Eu quero destacar a afirmação de Jesus que diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir sua obra. O que Jesus quer dizer com comida? Comida é aquilo que me faz viver, que me levanta todo dia, a energia que me acorda, o que me faz andar, trocar de roupa, tomar banho, a força, o combustível da minha vida é fazer a vontade de Deus. Ou seja, qualquer cristão que não entenda ou não escolha fazer a vontade de Deus, o combustível, a razão da sua vida, está sem energia, está desenergizado. Como se tivesse uma Ferrari linda estacionada na frente de casa, mas sem gasolina. É lindo, mas sem gasolina. E muitos de nós somos abençoados, temos tudo da parte de Deus, mas na garagem não adianta ter uma linda Ferrari se ela não anda, se o mundo não a conhece. Então o sistema religioso manda você deixar a sua luz na garagem durante toda a semana e sair com ela só no fim de semana e acender só aqui no templo. E o que acontece? Por que Jesus fala assim? Eu vou dizer para vocês, nesse texto aqui, Jesus está bravo. Eu não estou bravo não, parece que eu estou, mas não estou não, estou feliz. É aniversário. Mas Jesus está bravo. Jesus está aborrecido nesse texto. Se você ler aqui, você percebe que Jesus está aborrecido, não curtiu, ele não gostou. Por quê? Porque eles estão de viagem. E na viagem eles não podiam passar pela terra de Samaria, mas Jesus quis passar por lá. E eles chegam na cidade, na entrada, e Jesus não entra, ele fica lá fora. As cidades eram todas muradas, né? Para entrar tinha que se identificar, e isso tudo acontece. E ele manda os seus 12 discípulos para dentro da cidade, e eles vão fazer o quê? Comprar comida. Comprar comida. O que Jesus diz para eles? Vão comprar comida. Compre o combustível, tá de tanque vazio, vá lá, enche o seu tanque. Ou como diz aqui em Portugal, preenche o depósito, né? Eu quero ver vocês enchendo o seu tanque. Eu quero ver qual é a comida de vocês. Vão comprar comida. E eles foram. Sabe o que eles trouxeram? Comida mesmo. Trouxeram comida. Foram na padaria, foram na frutaria, compraram fruta, compraram pão. E eles estavam lá, trouxeram tudo. E botaram lá para Jesus um sanduíche, botaram lá um sumo e frutas, e vamos comer. E Jesus disse: eu não quero comer. Ora, mas o senhor mandou comprar comida? Mas come, Jesus, come. E ele diz: eu não quero comer. E eles dizem: será que alguém trouxe comida para ele? E ele diz assim: não, ninguém trouxe comida. Será que alguém deu para ele algo? Ele diz: não. Então come, Jesus. Não, eu não quero comer. Por quê? Porque vocês me entristeceram. Vocês me entristeceram. Vocês estão há tanto tempo comigo e não entenderam ainda que a minha comida não é essa aí não. Não é essa. Eu mandei vocês irem lá para uma cidade samaritana. E eu estou aqui na porta. Vocês foram e só trouxeram comida. Por quê? Na cabeça deles também tinha essa divisão. O que aconteceu quando eles foram lá na cidade? Alguém vendeu pão para eles, não vendeu? Alguém cortou o fiambre fininho para eles. O homem da cidade perguntaram: vocês vêm em paz? Sim, então pode entrar. Passaram na praça, estava lotado de gente. Toda a gente lá. Foram na padaria. Olha, me dá aí 13 pães, 500 gramas de presunto, mais uma broa, uns pães de queijo. Essa banana tá boa? Tá boa. E essa manga tá boa? Tá sim, tá gostosa. Vocês são judeus? Somos. Estão de viagem? Sim. O que vocês estão fazendo aqui? Comprando comida, sua boba. Claro, é isso. Eles estão lá. E eles demoram talvez 2, 3 horas. Jesus está lá esperando. Quando voltam os 12, voltam os 12. Voltam os 12. E por que voltam os 12? Jesus está muito chateado. Por quê? Porque eles não trouxeram ninguém. Ninguém. E quando eles ofereceram comida, ele diz: eu não vou comer
para ensinar uma coisa para vocês. Não é isso aí que me alimenta. É fazer a vontade de Deus que me alimenta. Comida é segunda, terça e quarta, de manhã, de tarde, de noite. A gente come o tempo todo. Nós precisamos disso, o tempo todo para viver. Toda hora a gente está beliscando alguma coisa. Eu preciso disso o tempo todo. O que Jesus está dizendo é que eu preciso da minha comida. Eu preciso fazer a vontade de Deus o tempo todo. E aí ele faz uma grande declaração. Vocês não dizem que faltam 4 meses para a colheita? Vocês não dizem que não está na hora de colher? Jesus usa a observação do campo para fazer uma declaração. Aí dentro do coração de vocês, vocês estão dizendo, mas hoje é segunda-feira. Hoje não é domingo. Domingo é dia de pregar. Domingo é dia de falar de Deus. Segunda é dia de trabalhar. E o que eles pensaram? Jesus, o Senhor nos mandou ao mercado comprar pão. Olha o pão aqui. Não é dia de pregar. Não é hora de servir a Deus. Não é hora de trabalhar para Deus. E lá está, para quem quiser ver, a droga dessa dualidade. Entre o domingo e a segunda. Entre o natural e o sobrenatural. Entre o sagrado e o secular. E isso não existe para Jesus. Isso não existe para Jesus. Por que nós queremos os grupos de vida nas casas? Aí vem um monte de gente dizer, mas meu Deus, está acontecendo um milagre na minha casa. Então tem 2 lugares sagrados nessa igreja, aqui e na minha casa. Mas na casa de fulano também converteu. Na casa de Cicrano alguém foi liberto. Na casa de Beltrano, na hora do almoço com seu amigo, ele chorou, recebeu a Jesus. Na quarta ao meio-dia, e o prédio desse lugar aqui começa a ficar como deveria ser, um prédio normal. Um lugar normal. Se aqui eu não uso uma roupa, não uso lá. Se aqui eu sou reverente, lá também eu sou. Se aqui eu não faço uma piada imoral, lá também eu não faço uma piada imoral. Se aqui eu não abro uma coisa feia no meu telemóvel, lá eu também não abro uma coisa feia, porque é tudo igual. Mas eles dizem, não é hora de colher. Vocês dizem, ah não, pastor. Mas vocês sabem o que está acontecendo na história. Que na mesma hora que Jesus manda os caras descer, uma mulher aparece do nada. Fora do horário. Fora do horário do culto. Fora do horário até do GV. E Jesus conversa com aquela mulher. Fala com aquela mulher, se revela para aquela mulher, e ela é a primeira pessoa a descobrir que ele é o Messias. Ele é o Cristo, o Salvador do mundo. E o que ela faz? Conversa com ele, descobre que ele é o Messias e sai correndo. Os discípulos chegam sozinhos, a mulher vai para a cidade. E uma mulher de má fama, uma mulher complicada, uma mulher que ninguém queria saber dela, começa a bater de porta em porta. As pessoas vão fechando as portas, porque a piriguete está vindo lá, né? Já casou com 5 homens, tá doido. Ela começa a dizer, gente, venham ver. Vem, encontrei um homem. Talvez o pessoal dissesse, outro homem, minha filha. Outro homem, já casou com 5, está com o 6º aí. Talvez o pessoal dissesse assim, não é possível, já teve 6. Mas ao final ela declara, não gente, venham ver, tem um homem lá no poço. Qual é o nome dele? Ah, não sei, esqueci de perguntar. Isso mexe comigo demais. Porque ela não sabia nem o nome de Jesus, ela só falou, tem um homem lá. Mas ele revelou meu coração. Ele tem algo que me encantou, ele tem algo que me atraiu. Venham ver. 12 discípulos descem a cidade e voltam da cidade sem ninguém mais. Eles não fizeram nada de mal. Eles não roubaram ninguém. Eles não encontraram uma prostituta. Eles não fizeram mal a ninguém. Mas também não fizeram nenhum bem. Veja, o Salvador estava ali. O Salvador na porta da cidade. Só eles sabiam onde Jesus estava. E nunca mais Jesus passaria por Sicar, naquela cidade. A única chance daqueles moradores terem encontro com Jesus, eles dizem, não está na hora. Está na hora de comprar comida. Você está entendendo a força dessa mentalidade?
Você está entendendo o dano dessa mentalidade? Para o nosso testemunho, para nos ter deixado aqui. O que adianta uma igreja fechada, portas cerradas, maior despesa para nós, de segunda a sábado, e a gente só abre no domingo? O que adianta se tudo que nós vamos viver no ministério vai ser aqui dentro? O que adianta se alguém quer se converter, tem que vir para cá? Se alguém quer oração, tem que vir para cá? Se alguém quer carinho, vai ser através de um profissional da religião? Tá tudo errado, mano, não é assim. E Jesus, há 2000 anos atrás, denuncia que a nossa mentalidade está infectada por essa visão dualista perniciosa. E ele diz, vocês deveriam ter ido lá. Mas o discípulo, mas o Senhor falou para a gente comprar comida. Falei mesmo. Mas eu esperava que vocês soubessem qual era a minha intenção. Eu só estou mandando vocês lá para vocês se encontrarem com pessoas, para que vocês salvem essas pessoas. Se você não faz isso, sua vida perde o propósito. E ele diz assim para eles, vocês querem ver? Olha lá para baixo. E aquela multidão aparecendo. Vocês dizem que eles não querem ser colhidos, que eles não estão interessados. Vocês dizem que eles são mundanos. Você rotula eles. Você diz que eles são pecadores. Então, tá bom. Ah, é? Olha só o que aconteceu. Uma mulher não fez escola de avivamento, pastor. Não fez exame PS, não fez atitude vídeo. Uma mulher que não sabia nem o nome de Jesus está trazendo a cidade inteira. Enquanto os belos alunos, os crentes antigos, já viram de tudo. Já andaram com esse Jesus, entram na cidade com a boca trancada e não falam nada. Isso é apavorante. De onde vem isso? Não entendemos o propósito de Deus. Qual o propósito de Deus? Por que esse esforço tão grande para plantar uma igreja em grupos de vida? É para crescer? É para fazer discípulos? Isso é uma bênção. Mas a visão dos grupos de vida é bíblica. Porque ela foi modelo da grande igreja que imperou nos primeiros 300 anos do cristianismo. Botou o mundo de cabeça para baixo. Derrubou o Império Romano. Mudou a face da terra. Reconfigurou as leis. Reconfigurou as relações familiares. Reconfigurou governos. Esse poder de igreja nas casas quebra esse paradigma do dualismo. E ele diz para nós que qualquer momento é momento de Deus se manifestar. Em todo lugar, em todo tempo. Todos são ministros. Ele diz, vocês são luz do mundo e sal da terra. Vocês são ministros. Não é só esse lugar que é lugar sagrado. O meu trabalho é no autocarro, é no ponto do autocarro. É como Jesus mostra, o mercado é um lugar sagrado. A padaria é lugar de falar de Jesus. Está sentado fazendo unha. Você lá meia hora com aquela pedicure, com aquela manicure. Quantas estratégias sagradas. Lá na bomba de gasolina, nós vivemos esse dualismo. Tem gente que diz assim, não, eu não vou naquele salão de beleza, porque uma pessoa mundana vai botar a mão na minha cabeça. Eu não quero que passe nada para mim. Eu deveria ir naquele salão de beleza preferencialmente, porque alguém pecador vai botar a mão em mim e vai passar assim, mas é a unção de Deus para a vida dele. Ele vai sentir a presença de Deus em você. O que é isso aqui? Que cabeça é essa que eu estou encostando? Meu Deus, alguma coisa veio. Ele vai sentir uma convicção de sentir algo tão poderoso. Meu Deus, o que é isso aqui? Presença de Deus. Minha mãe trabalhava num salão de beleza, a dona do salão trabalhava ao lado dela. Naquele dia a dona do salão não pôde ir. Chegou a freguesa da dona do salão e a minha mãe falou assim, não, eu vou te atender hoje, porque a Terezinha não está aí. E a Maria Amélia, esposa do pastor Dálcio, estava lá atendendo. E ela botou a mão na cabeça da mulher. Quando ela botou a mão na cabeça da mulher, a mulher fez assim. O que foi isso? Ela falou, não sei. Ela olhou para minha mãe e falou assim, você é crente? Ela falou, sou. Ela falou, você não pode botar a mão na minha cabeça. Ela falou, por que não? Porque minha cabeça, eu fiz cabeça semana passada. E ela falou assim, você já se perguntou por que eu não posso botar a mão na sua cabeça? E a minha mãe falou para ela, porque é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso nós temos grupo de vida aqui. Eu não sei quais são os dias da semana.
Segunda, terça, quinta, sexta, sábado. Mas os pequenos grupos dizem: todo dia é sagrado. Todo dia é sagrado. Todo lugar é sagrado. Devemos ter grupos de vida nas universidades, nas empresas, na praça, na calçada da rua. Lá em Belo Horizonte tem grupo de vida na favela, que eles colocam caixote de laranja no meio da rua, se assentam ali e fazem ali com os moleques brincando na rua. Vem pra cá, senta aqui. O que é isso aí? Não, toca aqui com o violão, senta aí. E começa. Um rapaz se mudou dessa igreja de Belo Horizonte e foi para o interior da Bahia. Depois de um tempo, ele manda um e-mail para a igreja de Belo Horizonte, Igreja Batista Central de Belo Horizonte, pastor Paulo Mazzoni, e fala para ele assim: eu preciso de verba para o lanche da célula. Verba para o lanche da célula? Não, irmão, aqui cada um leva o seu, um pouquinho. Eu falei, não, é porque eu não estou aguentando mais. Ele falou, por quê? É porque eu abri uma célula na segunda, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta, uma na sexta, uma no sábado. E cada dia que eu vou em cada lugar diferente, a minha estratégia é: venham que vai ter cachorro quente. Povo muito pobre, uma cidade muito pobre do sertão da Bahia. E eles falaram assim: não, peraí, a gente vai aí, o que é isso? Você abriu 6 células? Eu disse, sim, uma em cada ponto da cidade, dizendo: venham que vai ter cachorro quente. E as pessoas passando fome vão lá. Quando chega lá, encontra o pão e o pão da vida. Encontra os dois. Sabe por que aquele lugar é sagrado? Porque o Rei da Glória está ali. Porque eles estão reunidos, 2 ou 3 reunidos, Jesus está ali. No meio daqueles caixotes de laranja, no meio daquele povo que foi lá só para comer cachorro quente. O Rei da Glória está ali. Sabe o que Jesus queria que seus discípulos entendessem? Ao mandá-los comprar. E ao permitir essa situação, ele estava declarando: a minha comida é fazer a vontade de Deus. Ele estava declarando que é um propósito na vida da gente. Há um campo que está branco para a colheita. Se naquela época estava branco, hoje está mais que branco. Se Jesus diz que está branco, eu prefiro acreditar nele. Eu prefiro acreditar em Jesus mais do que nos sociólogos, que dizem que o mundo é pós-cristão. Não, o mundo está branco. Nós é que não estamos sabendo colher. E nós estamos querendo que as pessoas venham para um prédio. E esperamos que elas gostem da nossa música e do nosso programa, quando elas deveriam estar na nossa casa, ouvindo o evangelho, recebendo o amor, vendo o meu trato com meu marido, como meus filhos são bacanas, como minha casa tem amor, tem paz, tem harmonia, cheia da presença de Deus. Uma das células lá do Rio de Janeiro, eles convidaram um homem do bairro que era muito violento, brigava toda semana. Geralmente estava na cadeia, passava 2 dias na cadeia, era solto, convidaram aquele homem. E aquele homem não queria ir na célula. E ele foi, ele chegou na célula no primeiro dia da célula. Ele sentou no sofá, tirou o seu revólver e botou em cima da mesinha e falou assim: eu quero ver o que vocês têm para mim aqui. Se eu me irritar aqui, vocês vão se arrepender. E começou a célula. Quebra-gelo, louvor, palavra, e aquele homem começa a chorar, e aquele homem começa a se derramar. O Espírito Santo pegou ele pelas orelhas, pegou ele assim e falou assim: eu te atraí para esse lugar. Quando ele começou a chorar, ele ficou com vergonha, ele desceu, ele foi embora com vergonha, entrou no carro. Eles olharam lá de cima do prédio, e o carro não saía do lugar. O líder da cela desceu, falou: por que você não está indo embora? Ele falou: não consigo. Tem alguma coisa aí que está me agarrando. Ele falou: sobe, querido, a gente te ama. E aquele homem entregou a vida para Jesus aquele dia. Aquele homem jogou as armas dele fora. Aquele homem de homem violento passou a ser um homem cheio do Espírito Santo. Porque Jesus transforma qualquer um. Qualquer um. Quantos estão aqui e podem dizer que Jesus transformou a sua vida? Se Jesus transformou a sua vida, pode transformar a vida do seu vizinho. Não importa sua nacionalidade, não. Não importa sua cultura, não. Não importa seu jeito, não. As coisas que você come, o jeito que você fala. Para Jesus, no dia que João viu, ele viu povos de toda a tribo, língua e nação. Para Jesus, o idioma é o idioma do céu. É o idioma do Espírito Santo.
que fala com qualquer um de nós. Sabe, irmãos, Jesus queria que a gente entendesse através dessa história que há um propósito maior na vida do que terminar a nossa faculdade, do que deixar a nossa casa bonita. Tudo isso é ótimo, mas não é o propósito da nossa vida. Não é o propósito da nossa vida. Se eu tivesse quieto lá na Petrobras até hoje, eu ia estar servindo a casa de Deus. Eu ia estar dando aula na escola do avivamento, eu ia ter uma célula na minha casa, eu ia tocar no louvor, porque eu sou tecladista, eu gosto de música. Eu ia estar dando aula no seminário, provavelmente ia ter feito aí um mestrado, um doutorado em teologia. Mas quando a gente quitou nosso apartamento, quitou nosso carro, estava com a casa toda mobiliada, a gente olhou um para a cara do outro e falou assim: mas é isso? Foi para isso que a gente trabalhou? Eu com 30 anos de idade, minha esposa com 29, a gente falou assim: não, o propósito não é esse. A gente tinha um carrão zero. A gente olhou pro carro e falou assim: bacana. Sabe quando você dá o brinquedo para a criança e depois de um tempo ela enjoa? É porque o propósito não é aquele. Depois de um tempo ela quer o colo do pai, ela não quer o brinquedo. Quer o colo da mãe. Ela larga o brinquedo para ir pro teu colo. E a gente às vezes fica perguntando: qual é o propósito da minha vida? O seu propósito é ir pro colo do pai. É pro colo de Deus. É ouvir as palavras de Jesus no seu ouvido e simplesmente repetir. Simplesmente dizer: é isso que Jesus quer que eu fale. Essa pessoa que eu quero que seja convidada. Essa semana nasceu uma menina na nossa igreja, Ana Sofia. Linda, 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 linda. Uma fofura. Eu ainda não fui visitar ainda não. Tem que esperar um tempinho, né? A Ana Sofia nasceu, filha da Adriana e do Danilo. Eu batizei Adriana e Danilo esse ano, lá na nossa igreja. Mas quem que é Adriana e Danilo? Adriana e Danilo é amigo de Aníbal e Juliana. Amigos, são pernambucanos, se conheceram. E um dia Aníbal falou assim, daquele jeitão dele, né, pernambucano, ele falou: rapaz, você tem que ir lá na igreja. Isso aí que tá no teu coração é fome por Deus. Ele disse: não, esse negócio de igreja. Eu falei: não, vamos lá. Vamos lá no nosso grupo de vida. Um convite. Eles foram no primeiro domingo, o Espírito Santo pegou eles. Eu falei assim: de onde é que vocês vieram? Eles falaram a coisa que eu mais gosto de ouvir. A gente estava no grupo de vida. E para mim foi fácil. Porque quando chega alguém no grupo de vida aqui, é aquela frutinha madurinha. É só passar a faca e pegar embaixo no cesto. Já tá madurinho, já estavam tocados, já estavam... Parecia até crente, eu até achei que eles eram crentes. Mas já tinham ido no grupo de vida da casa do irmão Ricardo e da irmã Sabrina. O grupo de vida se multiplicou. E hoje o grupo de vida está na casa deles. Na casa de Danilo e de Adriana. Adriana, quando estava com 4 meses de gravidez, fez uma ultrassonografia e descobriu 2 cistos na cabeça do seu bebê. E o bebê com a cabeça muito maior do que deveria estar. E eles ficaram desesperados. E eles não vieram pedir ajuda para mim, não. Eles fizeram reunião de oração. Está acabando a pilha, né? Tem outro aí? Assim? Alô, som. E eles fizeram reunião de oração. Eles começaram a orar pela Ana Sofia dentro da barriga da Adriana. E há 2 meses atrás fizeram uma ultra. E o cisto tinha sumido. E a cabeça tinha voltado para o tamanho normal. E a foto da Ana Sofia está nos nossos grupos. Uma menina linda. Já nasceu curada. Agora eu te pergunto. Se a Adriana não tivesse dentro da igreja, não tivesse sido batizada, não tivesse o Espírito Santo na sua vida, se Danilo não tivesse entregado sua vida para Jesus, se Aníbal não tivesse feito aquele convite, como nasceria essa menina? Às vezes nós vemos as mazelas do mundo e ficamos questionando Deus. Por que nasceu assim? Deus fala: nasceu assim porque ninguém convidou para estar na minha presença. Nasceu assim porque ninguém se importou com ele. Agora nasceu assim nesse mundo que jaz no maligno.
Nesse mundo enlameado do jeito que está. Eu vou visitar a Ana Sofia, eu vou ter o prazer de apresentar a Ana Sofia diante do Senhor. E de pegar lá no alto e gritar: Ana Sofia, serva do Senhor. Porque um convite foi feito, um convite. Ele não pregou o evangelho, não. Ele não estava com plano de salvação decorado, não. Ele só falou: vai lá. Jesus declara qual é o propósito da nossa vida. O propósito da nossa vida é fazer a vontade de Deus, é fazer uma obra. Qual é a obra que Ele quer que façamos? Em todo o tempo apresentar Jesus para as pessoas. Ah, mas não é a hora, não é a hora. Olha só o que essa mulher faz. Na mesma hora ela vem a multidão com ela e prova para os discípulos que eles estavam equivocados. Eles ficam no vexame, mas eles aprendem uma lição. Nunca mais eu vou esquecer. Qualquer hora, qualquer dia, qualquer lugar é lugar de falar de Cristo, é lugar de fazer a colheita. Porque Ele te deu mais um domingo para vocês fazerem a colheita. E se Ele te der uma sexta para você fazer a colheita? E se Ele te der um sábado para você fazer a colheita? E eu te pergunto, o que você está fazendo? Essa semana nós vamos receber, hoje está terminando um evento em Lisboa, 650 pessoas. O irmão Márcio Michele está fazendo um apelo para essas pessoas. Ele é um coaching. Ele está dando um treinamento de coaching para muitas pessoas que não têm Jesus. Ele vai fazer o apelo hoje. E ele falou para mim: pastor, esse apelo eu faço e na quarta-feira eu me reúno com todos que entregam a vida a Jesus. Geralmente é 1/3 do grupo. Então eu estou esperando aí umas 200 pessoas entregando a vida a Jesus. No sábado que vem, dia 6 de novembro, eu quero que você receba essas 200 pessoas na sua igreja. Nós vamos fazer uma recepção lá para eles. Às vezes Deus dá de presente os frutos. Às vezes o peixe cai dentro da sua rede. Porque nós estamos há um mês orando, pedindo por um avivamento. 5:30 da manhã, os homens, eu abro a igreja, a gente entra, um frio. A gente entra lá dentro, liga o ar-condicionado, esquenta um pouquinho. E a gente ora de 5:30 a 6:30. A gente não leva pedido de oração não, pastor. Ninguém está lá levando pedido: ora pelo meu filho, ora pelo meu emprego. Não, a gente está orando pela igreja. A gente está orando pelo avivamento, a gente está orando por Portugal, a gente está orando pelas igrejas, orando por você. A gente ora para que a glória do Senhor desça, para que a nuvem da glória desça. E nós estamos lá fazendo a obra. Eu quero te perguntar, depois dessa palavra, por que você ainda não tem um grupo de vida? Por que a sua casa não abriu para um grupo de vida ainda? Por que você não se prepara para ser um líder de pequeno grupo, como o pastor Ediel aqui? Qual é o motivo? É a vontade de Deus? É mais sério que a vontade de Deus? Se você não quer fazer a colheita nas casas, é porque você ainda vê as coisas num sistema dualista, que separa o sagrado do mundano, o normal do sobrenatural. Isso é do diabo. Quando você entrar na visão da sua igreja, e você for para um grupo de vida, abrir sua casa, se preparar para ser um líder, falar do amor de Deus a todo tempo, uma vacina curadora injetada na sua alma. Uma visão de propósito renasce para você. Domingo é dia sim, mas é de celebração. De nós nos vermos, de celebrar o amor, as bênçãos e milagres que aconteceram nas casas durante a semana. Não um dia para fazer a obra, eu convido para minha casa, para o meu grupo. Fala onde eu estou. É isso que Jesus está ensinando. Mas ele declara algo extraordinário nesse texto. Eu quero que você não perca a preciosidade desse texto. Ele diz assim no verso 36: aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. A Bíblia promete que uma igreja, uma pessoa que entra no propósito de Deus para colher, receberá de Deus um salário. A palavra original grega aqui significa recompensa. E não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. É Jesus, está na boca do Filho de Deus. Olha, qualquer crente que entendeu o propósito de Deus e entrar nesse negócio, eu prometo, receberá um salário. Irmãos, Deus está prometendo que quando os membros de uma igreja entram na colheita e cumprem os propósitos de Deus, Ele vai recompensar. Ele não precisava recompensar. Não precisava. Ele já nos deu a vida eterna. Eu vou morar no céu, eu sou abençoado. O que mais eu quero? Mas Ele é tão generoso, bondoso e motivador que Ele diz: se você se envolver nisso, eu te abençoarei. Irmãos, há 8 anos atrás eu deixei meu emprego numa estatal, um emprego estável, salário muito maior.
Sabe quanto eu me arrependo? Nada. Nada. Sabe por quê? Porque eu me envolvo 100% na colheita. Irmão, se você soubesse o tanto de bênçãos, de graça, de abundância que Deus tem para você, se você se envolver na colheita, levante a cabeça. Os campos estão brancos para a colheita. Nosso ministério é no mundo. O campo está branco lá fora. A evangelização é a tarefa urgente da igreja. E ele diz, você ganhará salário nessa vida. E olha o que ele diz aqui, na vida eterna, né? E colher fruto para a vida eterna. Deus promete, como igreja, as bênçãos, tanto aqui como lá. Frutos presentes de Deus. Não é incrível isso? A Bíblia não diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Irmão, é perfeito o plano. Estamos perdendo as bênçãos quando nos mantemos escravizados no espírito de religiosidade e tradição que faz do domingo, do local, do pastor, as entidades sagradas. Nós vamos levar a nossa igreja ao renovo, amém? Ao crescimento, à influência, à frutificação, à prosperidade, quando nós formos à colheita. Por isso nós trabalhamos no modelo de pequenos grupos. Eu trouxe essa palavra aqui só para explicar para você por que o pastor Ediel fica falando para abrir grupo de vida, para você abrir sua casa, para multiplicar. Não é mais uma bela estratégia organizacional, não. É completa cura para a sua vida. Libertação, transformação da igreja, daquilo que o diabo sutilmente semeou no nosso meio. Vamos abaixar nossas cabeças. Vamos ficar de pé, fica de pé. Eu quero que você abaixe sua cabeça e fale com o seu Deus. Um ano de história dessa igreja. Deus está olhando para esse bebezinho chamado Igreja de Coimbra com 1 ano e falando, eu tenho tantos planos para vocês. Eu tenho tantas recompensas para vocês. Eu tenho tantas bênçãos para ser derramada dos céus para vocês. Mas vocês precisam levantar os olhos e ver os campos brancos. E não é nada difícil, não é nada impossível. Requer uma chave. Uma chave na fechadura da sua porta. Hoje está trancada. Mas quando você vira essa chave, abre essa porta e diz, sejam bem-vindos ao meu grupo de vida. Sejam bem-vindos ao lugar da bênção. Deus, o que essa palavra tem a ver com a minha vida? Pergunte a Ele. Eu não vou chamar você aqui na frente, para depois o pastor Ediel coletar os nomes, ficar te cobrando. Não. Isso é uma coisa que tem que surgir do seu coração. É você que procura. Eu tenho gente lá na nossa igreja que está desde o início da igreja. Fundadores da igreja. Não entenderam a visão ainda. E tem gente que chegou mês passado e falou para mim assim, eu quero abrir uma célula na minha casa. Não é tempo de igreja. Não é tempo de cristianismo. É disposição do coração. Pergunte para Ele no seu lugar, Deus, o que essa palavra tem a ver com a minha vida? Deus, como eu posso sair daqui modificado hoje? Talvez você diga, Deus, eu preciso realmente entender que a comida de Jesus é fazer a vontade de Deus. Eu não posso comer uma comida diferente da comida de Jesus. Eu não posso. Pai querido, estamos na Tua presença. E essa palavra poderosa foi entregue nos corações como semente. E eu lhe rogo que essas sementes frutifiquem. Eu lhe rogo que essas sementes produzam frutos e frutos para a vida eterna. Senhor, um avivamento acontece nessa cidade, se cada um aqui entender que todo dia é dia sagrado, que toda casa é sagrada, que todo crente é um ministro, que cada casa é uma igreja e cada crente é um ministro. Senhor, tira do nosso coração essa coisa do domingo e dos dias da semana, Senhor, que a gente entenda que o Senhor é Deus de todos os dias, que o Senhor é Deus das nossas casas, dos nossos filhos. Senhor, não deixa a gente entregar os nossos filhos a Satanás. Senhor, resgata as nossas crianças, Senhor, resgata nossos adolescentes, Senhor, nossos jovens, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, dá palavra para nós temperada com sal, Senhor, que nós somos o sal da terra, Senhor, nos ajuda a convidar, a se preocupar com isso.
Mas pastor, e as outras coisas serão acrescentadas, meu filho. As outras coisas virão. As outras coisas o Senhor sabe antes mesmo de você pedir. Mas se a sua preocupação for fazer a vontade de Deus, Ele diz, tem recompensa para você. Mais do que as suas necessidades básicas, tem recompensa para você. Recompensa nesse mundo e naquele que virá. Pai, que nós possamos entender que isso aqui não é uma instituição, isso aqui não é uma empresa, isso aqui é a reunião dos salvos por Jesus, dos únicos que têm a esperança da glória que é Cristo em nós, dos únicos que sabem onde Jesus está. Senhor, não deixa a gente entrar na feira para comprar as coisas sem dizer para as pessoas, Jesus está lá. Jesus está lá no poço, o Messias está lá, o Cristo está lá. Como aquele irmão lá de Lisboa disse, olha, se você for no grupo de vida, o Cristo está lá. E lá no meio da amizade, no meio daquele roteiro, eles puderam perceber que Jesus estava atraindo eles. E uma vida foi transformada, aquele bebê nasceu saudável. Pai, quantas vidas podem ser transformadas nesse ano que vai entrar em 2026? Pai, que a gente não espere o frio passar, que a gente não espere o calor passar, que a gente não espere as férias passarem, as festas de final de ano passarem, porque tudo vai passando e quando percebemos lá está o outro ano novamente. Mas que a gente entenda, Senhor, que de segunda a segunda o Senhor é Deus, o Senhor é Senhor sobre as nossas vidas. Nos traz, Senhor, esse senso de responsabilidade de comer a comida de Jesus, e é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Senhor Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, disse, a vontade de Deus é que todos se salvem. Essa é a principal preocupação. Senhor Jesus, quais são as suas últimas palavras antes de subir? As minhas últimas palavras são, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. E te fazei discípulos de todas as nações, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. É nisso que Ele está se preocupando. Você quer orar segundo a vontade de Deus? Essa é a oração. Essa é a oração. Senhor, salva os meus vizinhos, salva alguém nesse prédio, salva alguém na minha rua, salva alguém na minha empresa. Começa um avivamento aqui nesse lugar. Traz alguém sedento para perto de mim, alguém cheio de dúvida, alguém com alguma coisa no coração, perguntando, nem que seja uma afronta, não importa, mas que se aproxime para eu poder dizer para ele que Jesus Cristo é a salvação. Usa-me, Senhor, para isso, usa-nos, Senhor, para isso. E que esse segundo ano da Igreja Batista em Coimbra seja um ano da maior frutificação que eles já experimentaram. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Você pode dizer amém para isso? Amém, glória a Deus. Pastor Ediel.